Eu acredito que a vida é o maior dos bens. Eu acredito que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Acredito que são dotadas de razão e consciência e que devem agir em relação umas às outras, com espírito de fraternidade. Eu acredito que toda a pessoa tem direito à vida, à liberdade e à sua segurança pessoal, e que ninguém deva ser submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Infelizmente, o telejornal que vejo diariamente insiste em contrariar tudo aquilo em que acredito, colocando-me numa posição pouco confortável em que questiono as minhas certezas, em que ponho em causa as minhas mais profundas convicções. Hoje foi a primeira vez que voltou ao local. Quis vir porque considera, como as famílias das 7 vítimas mortais, que é preciso dizer chega à morte nas estradas portuguesas. Para as pessoas que andam na estrada, para aqueles que irão andar um dia mais tarde, o que é que se posso dizer? Posso dizer que não é agradável viver com o trauma de perder pessoas assim, estupidamente. Filomena Araújo perdeu um filho de 23 anos, o Nuno. Foi dela a ideia de juntar as famílias e fazer aqui um memorial a lembrar o acidente. Nós precisamos de vir aqui e sentir-nos seguros. Já houve muitos acidentes nesta estrada não está bem sinalizada e, portanto, nós entendemos que deveríamos pôr aqui uma placa a dizer quantos mais vão morrer aqui, mas não é só aqui, é em todo o país. Podia falar da guerra, da fome, dos desastres ecológicos ou até dos fanatismos religiosos. Poderia falar de qualquer outra fonte de sofrimento para o ser humano, pois temas não faltariam de certeza. Mas vou falar de um bem simples com o qual me relaciono todos os dias, ou pelo menos todos os dias em que saio à rua, fora de minha casa. A estrada, igual àquela que utilizo diariamente para me deslocar, foi o palco de um triste acontecimento que neste verão tiraria a vida ao meu amigo de infância, à minha namorada e a mais 5 jovens que não conhecia, para além dos inúmeros desconhecidos que fazem parte da estatística. É difícil conceber que no meu país, um dos maiores inventos da história do homem, como é o automóvel, seja igualmente a maior causa de morte não natural e um produtor bem-sucedido de feridos, amputados, queimados, traumatizados crânioencefálicos, paraplégicos, tetraplégicos e afins. Lembro-me do carro às voltas e dele parar e de sair do carro. Não sentia o braço, estava completamente desfeito. Lembro-me do homem parar o carro e de ir lá ver se estava tudo bem, chegar à ambulância e essas coisas. O carro foi para o lixo, não se aproveitou nada do carro, ficou todo desfeito. Lá não ter acontecido nada de pior a nenhum, mas ficámos todos um bocado. Ainda por cima a culpa nem sequer foi de nenhum de nós. Olhei para os dois lados e estava verde para os peões e comecei a andar normal. Agora, depois o autocarro parou e depois o rapaz da outra faixa não me viu, olha. Não tinha visibilidade. Pois, e depois para fugir ao vermelho, tinha acabado de ser vermelho, acelerou. Já vi um acidente lá à frente da minha casa, também atropelaram um homem, ficou paraplégico. É uma falta de civismo, as pessoas não sabem conduzir. É simples. Agora há os novos dos tunings, essas coisas todas. Isso não parece. Sofri um acidente de viação em dezembro de 2000. Neste momento estou já um bocadinho recuperado, ainda não estou totalmente, mas já estou um bom bocado. Em relação ao que eu tive, estou muito melhor. Eu ia na Nacional 4, que é na caminho de Moro Novo, despistei-me, com consequência com certeza da velocidade, porque naquela noite por acaso não estava a chover muito, e eu saí, porque despistei-me,
Depois passei numas chuvas, embati com o pinheiro, no qual parti o pinheiro e arranquei, fiz aquilo tudo. E nisso, conforme choquei de frente o carro, depois foi de lado, foi embater contra uma outra árvore de lado que me provocou traumatismo craniano. Fiquei com muitas sequelas mesmo, em relação, esqueci-me, sobretudo a nível da fala, como tive hemiparese direita, fiquei afetado, quer a nível da locomoção, a nível motor, fiquei afetado da parte da perna, da parte do braço direito, fiquei assim um bocado mal amanhado. E tudo isto porquê? Será este um estigma do meu país? Um dado adquirido por natureza que sou forçado a aceitar? Acho que não. Acho que é fruto da nossa ignorância e da nossa tacanhez. A mim, a equação parece-me fácil. Conduzir mal igual a morte mais dor. Será assim tão difícil de entender? Os números dizem que sim. É notório o peso do grupo de 20 a 24, seguido do 25 a 29 anos. Nos feridos graves encontramos a mesma distribuição, nos feridos leves também. Eu tenho medo dos pedófilos, juro-vos que tenho medo. Tenho medo dos terroristas, também tenho medo. Mas sei que o risco de os meus filhos morrerem atropelados é muito superior ao de morrerem violados por um pedófilo. Analisando agora os comportamentos segundo as causas prováveis mais representativas, vimos o peso dos condutores a 6 a 29 anos na velocidade excessiva ou inadequada para as condições existentes. O culto da velocidade, que é praticado diariamente em todas as publicidades, o culto da bebida, o culto da performance, a associação clássica entre poder do carro e poder sexual é enorme e é diária, é feito diariamente. Há 24 anos fazemos corridas, começámos pelos ralis, passámos pela velocidade e há 11 anos viemos para todo o terreno. Tem sido agradável, já temos alguns títulos nacionais, já ganhamos alguns troféus. Tem sido uma experiência bonita a nível profissional, não só como preparador, mas como piloto também. Pena que não haja sítios próprios para as pessoas irem andar depressa, com carros preparados, e talvez as pessoas tomassem consciência de maneira distinta em relação àquilo que não deveriam fazer na via pública, mas sim que deveriam praticar nos sítios apropriados para isso. Mas com carros minimamente preparados, porque, ao contrário do que muita gente pensa, os carros de competição não são iguais aos carros do dia-a-dia, são totalmente diferentes. Estão preparados com nível de segurança, nível de sistemas de extinção, com arcos de segurança, e a própria condução que nós praticamos é uma condução defensiva.